Boa noite, meu nome é Elizabeth de Souza Ferreira, do curso de Engenharia Elétrica, e eu vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso com o tema O papel do etanol e da eletrificação no futuro energético do transporte brasileiro. O objetivo geral é a gente avaliar de forma abrangente a eficiência energética do etanol como biocombustível em comparação ao carro elétrico no Brasil. Além do mais, falarmos sobre a infraestrutura dos dois, os avanços tecnológicos, a inclusão de política, a produção dos dois, como é feita, e chegarmos a uma solução em conjunto. Então, a energia é uma coisa do cotidiano de todo mundo, desde a gente utiliza ela no nosso dia a dia para acender e apagar o interruptor, usar o chuveiro, no setor de transporte, carro, caminhão, ônibus, navio, os aviões. Então, para tudo a gente utiliza da energia. Só que 80%, se a gente for olhar na nossa matriz energética mundial, a gente ainda é dependente das fontes fósseis, que são o petróleo, a gasolina, o carvão, o diesel. Então a gente ainda depende muito dessas fontes fósseis, né? E no setor de transporte, como a gente consome muito mais energia, muito mais dessa energia que a gente consome são dessas fontes que são muito mais poluentes, o que atrapalha nosso meio ambiente, né, por conta da emissão de CO2. E o aquecimento global já inclui junto nisso, né? Então a gente precisa fazer essa transição de energia para as energias que são renováveis, né? A biocombustível, que a gente vai falar do etanol, e da eletrificação. Então, o conceito de eficiência energética é a gente poder usar menos energia, mas obter a mesma quantidade. Então, a gente tem três tipos de eficiência energética. A do motor, que é quanto de energia o motor transforma em movimento, o ciclo de vida, desde a produção do combustível até no descarte de baterias nos carros elétricos ou até a emissão do CO2, como a gente vai falar no de combustível. E a gente tem a eficiência energética da matriz energética, que no caso é o quanto o país produz dessa energia, seja ela limpa ou poluente, né? Seja ela energia renovável ou energia de fonte fóssil. O Brasil, a gente tem essa vantagem de que 60% das nossas energias são renováveis. A maior parte da matriz ela é renovável e 60% dela é hidráulica, acompanhada da eólica e da solar, né? Então a gente tem essa importância dessa transição energética que no Brasil a gente já tem uma base maior consolidada para as energias renováveis. No setor de transporte a gente tem seus desafios, né? A gente ainda tem bastante, né? Quase 90% do uso de combustíveis são os fósseis, o petróleo, né? Os biocombustíveis, que é o que a gente vai estar estudando, e os elétricos são basicamente em carros, ônibus, para eletricidade, os trens, e para os biocombustíveis, os caminhões, né? Que destaca nos biocombustíveis que ele é uma fonte renovável e tem a redução do CO2. Na eletricidade, ela tem uma eficiência muito alta e de emissão direta ela é zero. Já o desafio para os biocombustíveis é o uso das terras agrícolas, né? Que a gente precisa utilizar muito das terras agrícolas e utiliza também muita água, acaba utilizando muita água. Então, seriam os avanços tecnológicos para a gente poder utilizar menos terras agrícolas. Já o desafio das eletricidades seriam as baterias e a infraestrutura que acaba tendo pouca no Brasil. Então, o etanol como solução, né? A gente tem a produção do etanol, que é principalmente da cana de açúcar, né? Aqui no Brasil, que a gente já utiliza há muito tempo, né? Em carros flex, a gente já utiliza o etanol, ele é o combustível mais barato que a gente tem nos postos de gasolina. E a gente tem dois tipos de etanol, o da primeira geração e o da segunda geração. O da primeira geração, ele é feito do caldo de cana,
do caldo da cana-de-açúcar, né? Então ele só utiliza isso. Da segunda geração, ele é feito do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, que normalmente é descartado na primeira geração. Então, o da segunda geração, pela gente usar basicamente a planta inteira, a gente tem um aproveitamento maior, uma eficiência e acaba sendo mais sustentável. O que não deixa de ter alguma desvantagem, como eu já falei, que o principal uso seriam o que a gente usa nas terras agrícolas, a quantidade de terras agrícolas e o impacto ambiental que a gente acaba causando. O ciclo de vida do etanol, mostrando agora na imagem, é o crescimento da cana-de-açúcar. A gente começa, né, na matéria-prima, indo para a indústria, o etanol, né, o abastecimento nos carros, a queima do etanol fazendo a emissão de CO2 biogênico e a absorção de CO2. Então, esse seria o ciclo neutro do etanol. Já falando da eletrificação, a gente tem o funcionamento dos carros elétricos, né? A história dos veículos, o histórico dos veículos, né? E o tipo de veículo. Então, basicamente, o funcionamento dele seria a gente trocar o motor a combustão por um motor elétrico, né? Isso acaba trazendo, historicamente, muita vantagem para a gente, desde uma eficiência muito alta, que a gente vai acabar tendo, até, como eu já falei, a emissão direta sendo anulada do CO2. E a gente acaba tendo carros silenciosos, né? Quando a gente acaba andando pela rua e a gente vê um carro elétrico, a gente não ouve barulho nenhum deles, justamente porque como não é uma bateria a combustão, é só uma bateria elétrica, né? A gente acaba tendo essa vantagem de não escutar. Então, a gente tem três tipos de veículos elétricos, né? Os que são totalmente elétricos, né? Que é o BVE, o HEV, que são os híbridos, que ele mistura o motor elétrico com o motor a combustão, e o PHEV, que são os híbridos plug-in, que ele faz essa mistura, onde a gente pode fazer o carregamento dessa recarga, mas se a gente estiver em algum lugar e não obtiver essa tomada, né, para fazer o carregamento, a gente tem como poder abastecer com gasolina ou etanol. Então, a gente tem essa desvantagem ainda para os carros elétricos, né, que seriam a infraestrutura que não existe em todo o Brasil, né? A gente tem 4.000, em 2024 foi atualizado e temos 4.000 pontos de recarga, né? Mas ainda assim é uma coisa que só tem mais no centro do Brasil, seja na região sul ali, né? E sudeste, onde tem São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para o resto do Brasil ainda acaba sendo uma infraestrutura que a gente tem que avaliar muito mais. Então, o ciclo energético da eletricidade para os veículos seria a geração de energia, transmissão e distribuição, o carregamento do veículo, né? O veículo em movimento, a recarga, o motor e a bateria em si. Então, um comparativo, né, entre o etanol e o veículo elétrico, né? Então, a comparação do motor elétrico e do motor a combustão interna. Nesse primeiro gráfico a gente tem o desempenho no eixo Y, né? E no eixo X a gente tem eficiência, manutenção, emissão de poluentes e o torque instantâneo. Então, o motor elétrico ele acaba tendo um desempenho muito mais alto e melhor do que o motor a combustão, né? Com tudo que a gente já falou, né? Ele tem um aproveitamento de até 90% de energia que ele recebe, enquanto o motor a combustão ele aproveita apenas de 25 a 30% dessa energia, o que acaba a gente tendo quando a gente vai olhar nesse próximo gráfico as perdas, né? A gente tem muito mais perda de energia no carro que é a combustão a etanol do que no veículo elétrico, né? Então, para um motor é muito mais eficiente o motor elétrico, né? As emissões diretas e indiretas a gente acaba também tendo uma emissão direta de 100% dos veículos a combustão,
de etanol e nenhuma direta do veículo elétrico. As emissões indiretas a gente acaba tendo no veículo elétrico por conta das baterias. Como não é uma emissão direta, é uma emissão indireta, né? Ela acaba tendo mais essa emissão é uma emissão de CO2, claramente, mas ela acaba sendo pouca e sendo indireta, não causando tanto impacto. Aí, como eu já falei, né, das perdas de energia, né, e da eficiência energética, que o veículo elétrico ele acaba sendo 85% bem mais eficiente pelo pouco que perde de energia, e o etanol ele acaba tendo uma eficiência de 25% ainda assim. Dito isso, ainda assim, a gente tem que compreender, né, e entender de que, por mais que na nossa matriz energética, por conta das nossas energias renováveis, a gente tenha uma vantagem bem maior para os carros elétricos, o etanol ele não fica para trás, porque ele é uma energia muito mais fixa, né, que a gente tem pelo Brasil inteiro, a curto prazo e a médio prazo, né, que a gente tem por agora, do que a eletrificação, né, que ela tem uma vantagem maior, mas ela ainda precisa de muitos reajustes e de muita produção dela em si mesmo para a gente poder ter uma vantagem ainda assim maior. O etanol ele já está meio que ele já está afincado, né, no Brasil há muito tempo e nunca perdeu o seu valor, né? Ainda assim é o combustível mais barato que a gente tem no Brasil e que nunca deixou de ser ruim, né, para a gente poder utilizar dele. Então, falando, né, da infraestrutura e distribuição, né, o etanol ele já é uma infraestrutura consolidada nos postos de gasolina, né, enquanto da eletrificação a gente ainda tem que ter esse desenvolvimento dessas estações de cargas em pontos estratégicos, né. A velocidade de abastecimento do etanol ele é muito mais rápido, o custo é baixo, né? O custo da eletrificação ainda assim é um pouco alta e o abastecimento, por mais que a gente tenha os dois tipos, o de recarga rápida e o recarga longa, o de recarga lenta, né? O de recarga rápida ele ainda demora de 30 a 40 minutos e o recarga lenta ele ainda demora um pouco mais, de 1 hora, 2 horas para você recarregar. Então ainda assim, isso ainda acaba sendo uma desvantagem muito grande para os carros elétricos, fora o custo que ele ainda é muito caro, né, para se ter no Brasil. A maior parte dos carros elétricos, né, eles vêm importados, né, são poucas as empresas que produzem aqui no Brasil em si. Então, entrando na parte da inclusão das políticas públicas, né, o etanol ele já tem esse histórico desde os anos 70 do Proacol, de estar ajudando e incentivando desde lá. Então, com essa base consolidada, o etanol nunca deixou de ser, né, usável, por conta de que desde lá a gente tem um alto índice da política estando junto no meio disso, né? Já os incentivos para a eletrificação, né, a gente tem agora está começando, muito por conta dessa infraestrutura que a gente precisa crescer mais no Brasil, né? Avaliar não só custo de carro, mas custo de bateria, custo de pontos na onde abastecer, melhorar essa tecnologia para o carregamento dos carros serem mais rápidos. Então é um incentivo que está vindo por agora ainda, para daqui a um longo prazo a gente ter uma melhoria bem maior, né? E a necessidade também para incluir essas duas políticas juntas, né? Para poder elas caminharem juntas, né? Então, indo para a conclusão, né? A gente tem que elas duas se complementam, o etanol e a eletrificação, porque o etanol ele é uma solução a curto e médio prazo, na onde a gente sempre vai ter ela aí, sempre vai ter ela à disposição, por mais que tenha alguns impactos ainda, né, ambientais e que a gente pode melhorar bastante, mas a eletrificação na nossa matriz
na nossa matriz, ela é basicamente 100% eficiente e muito mais vantajoso, mas é uma solução a longo prazo, a que a gente deve melhorar muito. E se a gente melhorar, a gente pode se reinventar, né, e chegar à liderança do Brasil na mobilidade sustentável que a gente pode criar. Obrigada.